Vamos lá com o técnico Arthur Jorge, ao vivo, para falar sobre essa derrota por muitos gols. Como é que você avalia e a questão do Cruzeiro, já pensando também na Copa Libertadores, pode ter alguma alteração para resguardar também esse setor defensivo? Boa noite. Olá, boa noite. Não, temos que nos apenas e só referenciar este jogo. Foi este jogo que nós preparamos, foi este jogo que nós tentámos ser competitivos. E é sobre ele que nós temos que falar, porque o que virá, virá, e tem que ser só falado sobre este jogo. O que é que eu avalio? É difícil falar depois de perder 4-1. É um resultado que eu considero que nos castiga demasiado. Pesado para aquilo que foi a nossa abordagem, postura e entrega ao jogo, mas acabamos por não ser tão competitivos como queríamos ser. Temos que lamentar por isso. É difícil, numa equipa que está na situação em que nós estamos, a tentar ganhar, ter alguma consistência em cima de resultados positivos, ter momentos que nos penalizam muito por erros que acabamos por cometer, não só no primeiro e segundo golo, mas também e depois de nós tentarmos uma reação forte na entrada para a segunda metade. O terceiro golo acaba por emocionalmente afetar aquilo que é a própria equipa para continuar a lutar por um resultado melhor. Arthur, essa inconsistência da defesa, isso é um fator que preocupa e que atrapalha muito você vir de um grande resultado, de uma grande atuação e chega aqui, no momento de reagir, acaba levando gols da forma como aconteceram? Sem dúvida nenhuma, porque sofrer 4 golos não é bom em momento algum, muito menos quando nós temos já uma sequência de golos sofridos que já se avoluma para a jornada em que estamos. Mas, de facto, são pequenos detalhes e comportamentos que acabam por ter interferência naquilo que nós concedemos ao adversário, porque eu falaria até de um jogo de alguns aproveitamentos. Porque nós criamos algumas oportunidades, nós criamos e construímos volume de jogo ofensivo, e basta olhar para aquilo que é os números, para podermos fazer mais golos. Não terminamos as jogadas como devíamos, ou então não terminamos sequer as jogadas daquilo que nós produzimos. E a verdade é que nós acabamos por permitir, não vou dizer dar, mas acabamos por permitir demasiado ao adversário, que sem muito fazer, acaba por conseguir ter não só a oportunidade do primeiro golo de penalti, como também o outro, que num período de curto tempo, que acaba por nos condicionar na abordagem da nossa primeira parte. Arthur, em se tratando de campeonato brasileiro, o que mais te preocupa e o que você mais vê que precisa ser tratado, treinado, melhorado nesse time do Cruzeiro, para que não tenha igual teve o resultado contra o Vitória, que empolgou muita gente, empolgou a torcida, e hoje uma goleada, um resultado tão ruim, para que não frustre também o torcedor, que está muito preocupado em relação ao Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Sim, nós estamos todos muito preocupados, já disse isto, desde o meu primeiro dia, que nós tínhamos muito trabalho a fazer. Já disse também que a vitória contra o Vitória foi apenas e só ganhar de um jogo, temos que ter consistência nos resultados positivos, mas poderá ser difícil para vocês compreenderem, para mim não é tanto, mas aquilo que me preocupa é de facto nós termos que encontrar esse equilíbrio para que possamos ter uma sequência de jogos. Tive a preocupação de falar com os jogadores para que nós não nos podemos entregar a este resultado, porque temos muito campeonato pela frente. Não vou falar de outras competições, vou falar apenas e só do campeonato, e onde nós temos que sair desta posição incómoda que estamos, porque a verdade é que o campeonato passa todo ele muito rápido e nós temos que reagir rapidamente para de facto voltar e termos os lugares onde merecemos, na minha opinião. Arthur, boa noite. Luiz Guilherme, da Vável Brasil. Eu queria te perguntar sobre esse momento da sua chegada no Cruzeiro. A equipe não vinha tendo bons resultados e você chega agora já no seu segundo jogo, e eu queria perguntar para você qual semelhança você vê nesse momento da sua chegada agora no Cruzeiro com, por exemplo, o momento da sua chegada no Botafogo também, que foi um momento em que as duas equipes buscavam almejar, mais conquistas com um grande investimento. Eu queria saber de você como você enxerga esse momento do clube
E qual é esse desafio para você, né, o tamanho desse desafio também, de estar buscando essa reação tanto no Campeonato Brasileiro e também para o restante da temporada? Obrigado. O desafio é enormíssimo, porque basta olhar para a história do Cruzeiro e a sua dimensão para perceber o quão importante é ter resultados neste clube. Depois dizer-lhe que a grande diferença é óbvia para todos. Eu cheguei ao Cruzeiro com 20 pontos perdidos em relação àquilo que quando cheguei ao Botafogo. Cheguei com 0, porque comecei o campeonato. Aqui cheguei com 20 pontos perdidos, porque em 24 fizemos 4. Portanto, essa é a grande diferença. Agora, o desafio e a coragem de ter assumido uma equipa que estava em último lugar merece, da minha parte, todo o empenho, toda a dedicação e compromisso para com este projeto, porque continuo a estar muito envolvido naquilo que é o projeto do Cruzeiro, aquilo que é a caminhada que temos que fazer, independentemente deste resultado, que de facto nos abala muito, mas também temos que perceber o contexto. Vocês não têm, eu tenho, nós temos todos que perceber um bocadinho do contexto de como estamos e qual é a situação para podermos dar sequência a resultados que possam aparecer. Portanto, nesta altura é fechar a chave deste jogo, começar a pensar no jogo da Libertadores, que vamos iniciar essa competição aí sim em igualdade com todos os outros, e fazer o nosso melhor, porque o nosso melhor é muito mais do que aquilo que nós hoje mostramos aqui. Arthur, o Bruno Rodrigues entrou no segundo tempo contra o Vitória e não veio, né, com a delegação, não foi opção para hoje, acredito que para terça-feira também não. Qual o motivo e se o Romero preocupa para terça? O motivo não pode ser motivo de ficarem os jogadores fora das relacionados ou não, porque nós temos 25 jogadores, todos eles muito competentes para poder fazer parte da relação para os jogos. Temos mais 3, 4 miúdos na equipa de sub-20 que treinam connosco e que também fazem parte, de alguma forma, dos relacionados. Portanto, estamos cá aqueles que eu entendi serem os melhores e os mais bem preparados para poder abordar os dois jogos. Arthur, o Cruzeiro agora fará sua estreia na Libertadores na próxima terça-feira, como você disse, em pé de igualdade com todo mundo. Mas como focar apenas na Libertadores, já sabendo que no final de semana já tem mais Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro nessa situação difícil que você acabou de citar? É exatamente isso, nós somos capazes de gerenciar toda esta situação ou este turbilhão emocional que possamos ter. Quem disputa um campeonato no Brasil e está envolvido em outras competições, como o caso da Libertadores e a própria Copa do Brasil, não pode ter muito tempo para ficar depressivo com resultados menos bons, nem muito eufórico com resultados muito bons. Porque a verdade é que nós, de 3 em 3 dias, o tempo que temos é muito curto, e nós temos que rapidamente poder absorver aquilo que é a necessidade de pensar no próximo jogo. Não adianta, nós não podemos fazer muito mais que fizemos hoje, ou já não podemos fazer nada por aquilo que fizemos hoje. Temos, e sim, a obrigação de refletir, de analisar, de pensar um bocadinho daquilo que foi o nosso jogo de hoje, mas a verdade é que toda esta sequência de jogos que nós temos, que outras equipas todas têm, leva-nos a poder pensar com toda a energia e 100% de foco naquilo que é o próximo jogo da Libertadores, para que quando terminar esse jogo, toda a energia e foco seja direcionado para o Red Bull. Não há outra forma de pensar em relação àquilo que é uma equipa que, felizmente para nós, compete em 3 grandes competições, como o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, sinal de crescimento, de grandeza e de dimensão também do próprio clube.